não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E o artigo chama-se Alguém e Ninguém. Tentando justificar a ausência de escritores liberais e conservadores na Festa Literária Internacional de Paraty, FLIP, assim se pronunciaram seus mais destacados representantes. Miguel Conde, curador, aspas, não acho que escritores associados à direita sejam numerosos, tenho até dificuldade de pensar em nomes, fecha aspas. Sérgio Miceli, membro da principal mesa de debates, aspas, bons pensadores à direita são peça rara no país, fecha aspas. Milton Ratum, conferencista encarregado da palestra de abertura, aspas, a maioria dos escritores no Brasil é de esquerda. De escritor importante no Brasil, não me lembro de nenhum de direita, fecha aspas. Dada a relevância dos personagens, não creio exagerar ao supor que suas opiniões e seu nível de cultura exemplificam a média dos participantes, excetuada a hipótese hedionda mais plausível de que ela vá daí para baixo. Nesse sentido, a FLIP é a mais espetacular amostra viva da completa destruição da alta cultura no país, substituída pela tagarelice autopromocional de usurpadores e carreiristas ineptos, barbaramente incultos e infinitamente presunçosos, cuja sobrevivência no cenário intelectual só se deve a 3 fatores. Primeiro, proteção governamental. Segundo, interbadalação mafiosa. 3. Implacável, sistemática e preventiva exclusão dos adversários reais e possíveis. O fator 3 vem sendo aplicado nesse país com tal perseverança que acabou por moldar a cabeça dos seus próprios praticantes. Primeiro, eles se recusam a falar de um autor, depois concluem do seu próprio silêncio que ele não existe mesmo. A regra áurea que seguem no seu grotesco arremedo de vida intelectual é o argumentum ad ignorantiam, que reza assim, aspas, tudo aquilo que eu não sei ou que esqueci é inexistente, nulo ou irrelevante, fecha aspas. Os 3 citados mostraram mais ignorância da cultura brasileira do que se poderia tolerar, mas não aprovar, em alunos de ginásio. Não vou discutir com esses palhaços. Vou fornecer ao leitor um breve mostruário daquilo que eles, tomando a sua própria ignorância como medida da realidade, dizem ser inexistente ou quase. Eis aqui alguns escritores e outros intelectuais brasileiros de ontem e de hoje, todos de primeiríssima ordem e mais que consagrados, muitos internacionalmente, tidos como de direita, seja por eles próprios, seja pelo consenso da esquerda. Afonso Descanholi Toné, Alberto Oliva, Ângelo Monteiro, Antônio Olinto, Antônio Paim, Arthur César Ferreira Reis, Augusto Frederico Schmidt, Bruno Garchagen, Carlos Lacerda, Cornélio Pena, Demétrio Magnoli, Denis Rosenfield, Dora Ferreira da Silva, Eduardo Janeta Fonseca, Eduardo Prado, Gilberto de Melo Kujarski, Gilberto Freire, Gustavo Corsão, Heitor de Paula, Heraldo Barbuí, Irineu Strenger, Ives Gandra da Silva Martins, João Camilo de Oliveira Torres, João Descantimburgo, Joaquim Nabuco, Jorge Caldeira, José Américo de Almeida, José Guilherme Melchior, José Oswaldo de Meira Pena, Júlio de Mesquita Filho, Leonardo Prota, Leonel Franca, padre, Lúcio Cardoso, Luiz Viana Filho, Luiz Felipe Pondé, Machado de Assis, Manuel Bandeira, Maria do Carmo Tavares de Miranda, Mário Ferreira dos Santos, Mário Guerreiro, Mário Vieira de Melo, Maurílio Penido, padre, Miguel Reale, Milton Campos, Nelson Rodrigues, Nicolas Boer, Otávio de Faria, Oliveira Lima, Oliveira Viana, Otto Maria Carpô, primeira fase, Paulo Francis, segunda fase, Paulo Mercadante,
Paulo Ricardo Azevedo, padre, Percival Pudina, Plínio Barreto, Reinaldo Azevedo, Renato Ciro Tcherna, Ricardo Vélez Rodrigues, Roberto Campos, Roberto Fentes Júnior, Rodrigo Gurgel, Romano Galef, Rock Spencer Maciel de Barros, Rui Barbosa, Vicente Ferreira da Silva, Willem Flusser e Wilson Martins. Faço a lista de improviso e de memória, porque tenho alguma e estudei. Os homenzinhos da Flip não sabem nada, não são intelectuais, exceto no sentido muito elástico e gramsciano do termo, isto é, agentes de organizações de esquerda, encarregados de ocupar espaços na mídia, nas universidades e no movimento editorial, e ali abrir vagas para seus parceiros de militância, vetando o acesso de candidatos politicamente indesejáveis. O establishment esquerdista recompensa-os generosamente, ao ponto de induzi-los à ilusão de que são mesmo, como diria Léon Blois, aquilo que se convencionou chamar de alguém, e de que tudo mais é um vasto ninguém. Mais que um simples escândalo literário e editorial, a Flip deste ano é um crime de malversação de dinheiro público do governo do Estado do Rio de Janeiro, da Embratel, da Petrobras e da Eletrobras. Pessoas que desconhecem a cultura brasileira, não têm nenhum direito de representá-la e de ser subsidiadas para isso pelos já tão espoliados e exaustos contribuintes. A Flip não é um acontecimento da esfera intelectual, é só mais um episódio banal da corrupção avassaladora que tomou conta deste país. No fim do artigo eu coloco uma notinha. Assinalo aqui de passagem e com imensa tristeza o recente falecimento de um queridíssimo amigo, o escritor e filósofo Paulo Mercadante, uma das inteligências mais lúcidas e produtivas que este país já conheceu e que hoje desconhece graças aos miceles, ratuns e condes. Comunista na juventude, Paulo rompeu com o partido após a denúncia dos crimes de Stalin por Nikita Khrushchev em 1956 e formou com Antônio Paim e outros um núcleo do que viria a ser a corrente liberal do pensamento brasileiro nas décadas seguintes. Paulo Mercadante foi o homem mais gentil, bondoso e generoso que conheci, além de autor de pelo menos um clássico indiscutível, A Consciência Conservadora no Brasil, e de notáveis ensaios filosóficos que pairam léguas acima das cabecinhas da Flip. Você vê que a coisa já chegou realmente a ser ao nível da criminalidade pura e simples. E é justamente para corrigir isso que nós estamos aqui, vamos dizer, nos preparando. Eu tenho pedido que vocês não participem de debates, não publiquem muita coisa, se mantenham mais ou menos discreto, para ter a certeza de que quando publicar alguma coisa será algo de sólido e infinitamente superior a esta porcariada que esses miceles e atuns estão fazendo, né? Então, a coisa chegou num ponto absolutamente intolerável. Essa gente tem que ser varrida da vida intelectual. Não pelos métodos que eles usam, que é método de boicote, de sonegar emprego, sonegar publicação, de fazer cortina de silêncio, mas pelo método da sua total desmoralização pública. Não desmoralização ideológica, mas desmoralização por inépcia. Porque o sujeito não disse assim, eu sou contra escritores de direita. Eu falei, não, escritores de direita não existem. Pensadores de direita no Brasil são raríssimos. Então, como raríssimos? Os melhores são a maioria. Agora, pode, assim, o proletariado, né, a ralé universitária, pode ser realmente de esquerda, como de fato é. Tá certo? Mas eles não podem julgar a história cultural do Brasil por si mesmos. Bastava abrir qualquer história literária do Brasil, bastava abrir, por exemplo, o livro do Wilson Martins, História da Inteligência Brasileira, você vai ver quem são essas pessoas. Tá certo? Ou bastava dar uma procurada, por exemplo, na Academia Brasileira de Letras, a lista dos acadêmicos de todos os tempos. Tá certo? Ou, vamos dizer, a lista, você quer ser intelectual de direito, então você procura a história da UDN, por exemplo, né? E você vai lá ver, por exemplo, nomes como Zé Américo de Almeida, que é um clássico do movimento modernismo nordestino, tá certo? E o Gilberto Freire, que é outro clássico do modernismo nordestino, e assim, gente que não acaba mais. Quando, na verdade, o maior poeta que o Brasil já teve, como Manuel Bandeira, era nitidamente conservador e anticomunista. Como é que você vai dizer, não sei, não lembro de nada? O que é isto? Quer dizer, eu não estou questionando os camaradas do ponto de vista político. Eu não estou dizendo, eles fizeram hegemonia esquerdista. Não. Talvez eles nem tenham tido a intenção de, neste evento, fazer uma hegemonia esquerdista. É que eles não conhecem mesmo. Eles acham piamente que aquilo que eles não conhecem não existe. Então, isso é uma prova de inépcia. Hein? E se o sujeito dá esta prova de inépcia, então ele receber dinheiro para ocupar esse cargo, receber esse dinheiro para encabeçar
esta festa literária, é desvio de dinheiro público, e o sujeito tem que ser tirado de lá a pontapés. Tá certo? E é justamente para isso que eu estou aqui treinando vocês, para que vocês amanhã ou depois ocupem os lugares desses canalhas. Isso não pode continuar assim. Chegou no ponto da total calamidade. Você vê, algumas pessoas que estavam lá até discutiam a coisa, mas discutiam do ponto de vista ideológico. Os conservadores também têm que ser representados. Mas escuta, mas você está discutindo com pessoas que não sabem que os conservadores existem. Então como é que eles vão convidar pessoas que eles desconhecem? Se eles desconhecem até historicamente. O Milton Ratum chega até a dizer assim, dizem que o Nelson Rodrigues era de direita, mas eu não acredito, porque durante a ditadura militar ele se esforçou para libertar presos políticos. Meu Deus do céu, metade da direita se esforçou para isso. Você não conhece o Heráclito Sobral Pinto? Conservador católico, daquele que assistia à missa, confessava e comungava todo dia, e que odiava comunista e vivia tirando comunista da cadeia. Então, não conhece a história do Gilberto Freire, que deu abrigo a comunistas fugidos no Instituto Joaquim Nabuco? A direita fez isso o tempo todo, vocês é que não fazem. Me cite um caso de direitista perseguido que foi protegido pela esquerda. Isto nunca acontece. Agora vocês, esses filhos da puta, entendeu? Desculpe, eu não... palavrão é só pro troll speak, aqui eu devia poupá-los, mas tem hora que não dá para segurar, entendeu? Então, quanto esses camaradas, eles nunca têm um olhar de humanidade para ninguém que seja seu inimigo político. O inimigo político para eles é coisificado, é uma coisa, é um monstro, tá certo? Eles não leem, não querem saber, não querem ouvir, porque daí você vai ter que dar estatuto de humanidade. Então, o Nelson Rodrigues não apenas era um homem da direita, como se dizia claramente isso, era francamente anticomunista, e até o sujeito que ele se esforçou para tirar a cadeira era um parente dele. Então, mas teve muita gente que se esforçou para proteger comunista fugido naquela época. O Antônio Olinto, que vivia abrigando os caras na embaixada do Brasil na Inglaterra, arriscando o seu próprio emprego ali, está entendendo? Depois os caras cuspiram na reputação dele quando ele voltou ao Brasil. Antônio Olinto, que é um homem cujos livros são traduzidos em 32 línguas, é um clássico universal, meu Deus do céu. E é claro que eu botei aqui só aqueles que eu me lembrava na hora, mas tem um monte de nome que eu esqueci. Na hora que eu estava fazendo a lista, até esqueci do Gustavo Corsão, vê se pode. Foi a Roxane que me lembrou agora. Então, isso é uma coisa absolutamente intolerável. Se eles dissessem, olha, nós excluímos mesmo que nós somos tudo comunistas, nós não queremos aqui esses reacionários, seria mais digno do que esta exibição de ignorância. Porque eles têm o direito a ter a sua tomada de posição, se bem que não tem o direito de gastar o dinheiro público para fazer discriminação ideológica. Mas seria menos grave do que esta confissão de ignorância, que justifica, eu acho, medidas judiciais. Aqui não é mais questão de debate intelectual. Não fala, não, isso aí é crime, meu Deus do céu. Vocês estão nomeando as pessoas mais ignorantes para representar a cultura brasileira. Isso é fraude, evidentemente. Muito bem. Dito isto, passamos aqui ao texto sobre o René Guénon, que, de uma maneira longínqua e indireta, deve contribuir também, de algum modo, para a compreensão da situação mundial e brasileira. Antes de lê-lo, também eu queria dar uma certa retaguarda. Ao longo da minha vida, eu fui participando, de um modo ou de outro, de vários movimentos sociais e culturais que marcavam, de algum modo, a época em que mostravam então o leque de alternativas que existia. Então, evidentemente, eu passei pela esquerda, pela militância comunista, passei, vamos dizer, por uma fase de muito interesse na psicanálise, não apenas lendo, mas me submetendo pessoalmente à análise, pelo menos para saber como é que é. Eu fiz umas 8 durante algum tempo, nenhuma serviu para nada, mas serviu para fins de cultura geral. É que nem o curso de teatro que eu fiz com o Eugênio Kuznet, que ele me achava o pior aluno. Eu disse, não se preocupe que eu não quero ser ator, é só para cultura geral. Psicanálise também, eu não queria ser psicanalista, só queria saber como é que era. E depois veio todo aquele movimento da nova era, esoterismo, ocultismo, astrologia, alquimia, essa coisa toda. Depois houve um período em que eu me aprofundei na questão do Islã e das doutrinas ditas tradicionalistas, René Guénon, etc. E à medida que ia passando por essas coisas, eu sempre entrava nisso com um intuito experimental. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não,
mas eu vou me abrir a esta influência, porque eu não tenho medo de ser contaminado, eu não sou uma alminha pura que tem que viver numa redoma, né, e dizer, não, eu não quero nem de longe contato com o erro. Fala, nós já estamos, quem sai na chuva para se molhar, hoje todo mundo está exposto ao erro, até o pessoal que está no Vaticano, está dentro do mosteiro, está exposto ao erro lá dentro. Não adianta, então, eu ter essa atitude de preservação. Eu tenho que entrar e me deixar influenciar honestamente, para que, se houver alguma coisa errada, não seja culpa minha, porque que eu que executei ou interpretei a coisa errada, mas que o erro venha da sua própria origem. Tá certo? Então, entrei assim de coração aberto, mas resguardando a possibilidade de que aquilo tudo pudesse estar errado ou ser limitado e de que tivesse que ser superado mais dia, menos dia. Passei por todas essas exatamente com este espírito. Então, mesmo quando não acreditava muito, aceitava, né, no espírito do que dizia Leibniz, que ele concordava com tudo que ele lia. Eu falei, bom, então eu vou concordar com tudo que os caras estão ensinando, e se for errado, veremos no devido tempo o erro que apareça por si, sem que eu fique escarafunchando para buscá-lo. E todas essas experiências foram, então, libertações. E libertações não traumáticas. Não é aquele negócio do sujeito que entra no negócio, aposta, né, tudo que ele tem ali, e depois ele se desilude, e meu mundo caiu, e fica, né, revoltado, indignado e com ódio. Não foi nada disso. Tudo isso foi tranquilo. Falou, eu entrei porque eu quis, eu queria saber como é que é. Queimei as pontas dos dedos, falei, bom, mas que a curiosidade matou o gato, né? Então, eu queria saber e paguei o preço para saber, tá certo? Então, não estou acusando ninguém, não estou bravo com ninguém. Só que eu vou tentar depois explicar essas minhas experiências, contá-las, tá certo? De uma maneira analítica e crítica, tá certo? Sem má vontade, sem ódio nem coisa nenhuma. Para quê? Para abreviar o tempo de experiência de outras pessoas que venham depois. Então isso quer dizer, coisas que para mim levaram 30 e tantos anos para aprender, para você pode levar 3. Tá certo? E se quiserem até se submeter à experiência, bom, já vão se submeter, vocês não vão mais à mão livre, vocês já estão com régua e compasso, então a coisa vai dar menos trabalho, evidentemente, e trazer menos riscos, porque em cada uma dessas experiências, claro, eu arrisquei meu equilíbrio, a minha saúde mental, meu bolso, e em alguns casos até minha vida, né? Então, mas, como diria o Jânio Quadros, filo porque quilo, eu queria realmente saber, tá certo? E paguei o preço e não estou reclamando absolutamente nada. Então, eu me lembro, por exemplo, de um cidadão que passou pela organização do Fritjof Schuon, que já estava nos Estados Unidos naquela época, e teve um problema lá dentro. Depois eu soube que ele estava tendo um caso com uma das esposas do Schuon e foi expulso da organização e saiu revoltadíssimo e virou marxista e começou a interpretar tudo aquilo como fascismo. E ele passou lá em casa para pedir a minha adesão no movimento contra o Schuon, e felizmente eu não estava em casa porque eu tê-lo-ia mandado tomar naquele lugar. Eu digo, olha, eu não fiz nenhuma patifaria com o Fritjof Schuon, mas ele fez uma comigo e muito feia. E mesmo assim eu tenho menos raiva dele do que você tem. É aquele famoso ditado, nós perdoamos aquelas pessoas que nos prejudicam, mas nós não perdoamos aqueles a quem nós prejudicamos. Então era um caso, vamos dizer, de ressentimento doentio, maligno, malicioso. Esse cara continuou depois espalhando coisas pela internet. Foi ele que começou aquela história de que o Schuon sofreu uma acusação de pedofilia e fizeram, quando o cara tinha 80 e tantos anos, fizeram lá um processo. Quando era o processo, evidentemente, não deu nada. E, curiosamente, logo depois, a turma do Schuon intentou um processo contra mim, o qual também não deu nada. Para mim, tudo isso tem um efeito cômico, na verdade, né? Na hora você fica até assustado, mas depois você começa a rir daquela coisa. E, sobretudo, isso é o preço de você aprender quais são as correntes profundas que estão moldando a história contemporânea. Quer dizer, se você fica acompanhando só o noticiário no jornal, ou você vai só pelos livros, você não fica sabendo as coisas. Tem coisas que você tem que ir lá e ver em loco, conhecer as pessoas, perguntar, saber quem são, saber onde querem chegar. E tudo isso
como diz em latim, sine ira et studio, quer dizer, sem ódio e nem escudo para se defender. Né? Você sempre pedindo para Deus te guiar, para te mostrar a verdade no instante devido que você estiver preparado para ela, mas sem medo de você se contaminar no erro, que é a única maneira de compreendê-lo e poder fazer a sua crítica em profundidade. Quando você vê, né, Santo Tomás de Aquino, a atenção, né, vamos dizer, o respeito quase devoto com que ele leu Averroes durante anos, para depois desmentir tudo que Averroes tinha dito, ele não teve medo de se contaminar. Ele disse, aqui vou ler um livro de um cara, o cara é herético, não vou ler. Ele nunca fez isso, ele não era um idiota. Né? Agora, sobretudo hoje, quando, vamos dizer, tudo quanto é tipo de erro está disseminado por toda parte, não, você não pode se fazer de alminha pura e santa que não deve se contaminar. Né? Então, tem gente aí que adverte os outros com relação à minha obra. Não vá lá porque ele é herético, ele é agnóstico, ele é comunista, ele é nazista, ele é não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não vou chegar perto. Então não chega perto e como não leu, fica odiando, evidentemente, né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.